Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco nesse momento e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos é concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também que os espíritos benfeitores, que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nos auxiliem, protegendo o ambiente e nos iluminando com os seus pensamentos, para que possamos nos manter em alinho à proposta de consolo e instrução à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos dá e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então o tema de hoje, o pão divino. Esse é um título, né, que está no livro Vinha de Luz, que basicamente é uma obra com várias mensagens trazidos pelo querido espírito de Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, onde cada capítulo nós temos então o título e o estudo de hoje, né? A palestra de hoje então é o capítulo 173, o pão divino, que está nessa obra. E aí Emmanuel, então, ele relembra um ensinamento que Jesus havia transmitido, né, na humanidade naquela ocasião em que ele esteve encarnado aqui, né, no plano material, no planeta Terra, e que ele disse o seguinte: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o que o Cristo quis dizer aqui? E nós vamos, claro, no decorrer aqui da explanação de hoje, procurarmos entender, então. E vamos, para adiantarmos um pouco, né? E como introdução, Moisés, ele foi o guia do povo hebreu, né? E ele auxiliou esse povo, a qual ele em si também era um hebreu, e uma das formas desse auxílio foi justamente conseguir o alimento para o corpo físico daquela população. E ele encontrava então o chamado maná, que toda aquela gente denominou então como pão do céu. E nós veremos mais adiante o porquê. Claro, e esse alimento alimentou, nutriu, melhor dizendo, a todo o povo. E as gerações futuras consideravam, então, que Moisés é o que trouxe o pão do céu. Mas aí vem o Cristo e diz que não, que esse não era o verdadeiro pão do céu. Então, Jesus aqui já estabelece uma diferença. E por quê? Moisés, sim, ele auxiliou as pessoas nesse quesito da nutrição com um alimento para o corpo físico. Mas o que Jesus aqui quis dizer, que é o Pai que trazia o verdadeiro pão do céu, é que é o alimento espiritual. Ou seja, os conhecimentos reais das leis de Deus que nutrem a alma e que fazem com que ela se autodescubra como filhos de Deus, que jaz dentro de si a caridade, que é então a emanação dessa caridade, né, para o exterior, que traz também
essa saciedade, não somente para o corpo físico, mas principalmente para a alma, fundamentalmente para o espírito. Então, a alma ali, claro, o espírito com o seu perispírito, seja encarnado ou desencarnado, ou somente espírito, na sua condição de essência, né? Só essa distinção. Mas então nós temos isso, né? Ou seja, Jesus Cristo afirmando para todos nós que não era o alimento do corpo físico que é o verdadeiro pão do céu, mas sim o alimento, que é o conhecimento, e aí a gente poderia até trazer também o que ele havia dito como complemento, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, um complemento, né? Atestando de que é o conhecimento das leis de Deus que é o que realmente supre a alma, né, de vitalidade, de energia, de esperança, né, de forças para continuar a jornada, porque auxilia na autodescoberta e, consequentemente, no exercício da caridade, né, do amor, que é o que efetivamente, então, torna uma alma, um espírito feliz, forte para a vida. E aqui, então, né, nós trazemos as 3 grandes revelações que a humanidade teve até hoje. A primeira delas foi justamente com Moisés, onde ele trouxe os chamados 10 mandamentos, que é a parte, vamos dizer assim, divina. Então, são ali 10 indicações que refletem a lei de Deus, né, para nós, os seres humanos, né, os encarnados, os espíritos encarnados, e também, claro, para os desencarnados. E o restante que veio com Moisés foram basicamente uma legislação humana que ele teve que aplicar naquela época, porque o povo assim necessitava. Posteriormente, veio então o próprio governador planetário ao plano material, que foi então Jesus, e amplificou os 10 mandamentos. Então, ele deu cumprimento aos 10 mandamentos e trouxe informações novas, conhecimentos novos. E ainda assim, ele, claro, né, um espírito elevadíssimo, reconhecia que há mais de 2023 anos atrás, nós não teríamos capacidade naquele momento de compreender muitas outras coisas, muitos outros conhecimentos. Então é por isso que ele projeta então para o futuro, faz uma profecia, né, melhor, até mesmo uma oração, indicando, pedindo ao Pai que enviasse então um outro consolador, que hoje nós sabemos que é o Espiritismo, ou doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, que justamente amplifica ainda mais o conhecimento, tanto de Moisés quanto do próprio Cristo. Os espíritos superiores, inclusive a maioria dos espíritos, né, que emanaram o conhecimento do plano espiritual através dos médiuns encarnados até chegar a Allan Kardec, que foi o encarnado que apenas reuniu essas comunicações em formatos de livros, faz então todo esse conjunto dar-se cumprimento, né? E para iniciarmos aqui, vamos então lembrar quem foi Moisés. Ora, Moisés, ele foi um encarnado, ele esteve aqui no planeta Terra no ano de 1713 anos antes de Cristo, e foi o líder de um povo chamado hebreu. O povo hebreu é hoje o atual povo de Israel.
E esse povo hebreu, na época, eles viviam no Egito, no Antigo Egito. E os egípcios daquela época, eles escravizavam o povo hebreu. Então, boa parte daquelas construções que foram edificadas, os cuidados daquela sociedade egípcia, ficava a cargo, então, do povo hebreu, né, que era escravizado. Então, o povo hebreu era um povo subjugado pelos egípcios. E, claro, ninguém jamais quis e nem vai querer viver como escravo. E eles ansiavam, sim, a sua libertação. Foi que, no momento certo, Deus, então, envia, né, um espírito que encarna, então, no seio do povo ali hebreu, e que se torna, então, líder desse povo e passa a trabalhar, então, para a libertação dessa população, que já era tempo, já era chegado que isso acontecesse. Ou seja, Deus não permite uma injustiça. Se aquele povo teve que passar um determinado tempo nessa condição, foi porque certamente havia algo ali, né? Nós sabemos que existe a lei de ação e reação, né, de causa e efeito. Então, ou seja, não sabemos o que esse conjunto de espíritos que saem em outras encarnações fizeram com outros povos. De repente, escravizaram outros povos e agora, naquele momento, estavam justamente recebendo ali a lei, né, de causa e efeito, sendo subjugados pelos egípcios. Isso se for uma expiação. Poderia também ser uma prova, mas aqui não nos cabe julgar. O importante é que Deus não permite injustiças e que, no momento certo, saudado ali digamos, a dívida perante a lei de Deus, né, então trabalhado por parte da espiritualidade a libertação, então, desse povo. E isso aconteceu justamente com esse encarnado, de nome Moisés, que era um médium. Moisés ele detinha inúmeras faculdades mediúnicas. Tanto que os 10 mandamentos, que foram talhados em pedras de madeira, melhor dizendo, em pedras, né? Folhas de pedra, as informações ali escritas, claro, vieram ali pela mediunidade de Moisés, mas que foram ditadas por espíritos superiores a ele. Então, além de outras mediunidades que nós vamos acompanhar aqui e que foram necessárias para que esse processo de libertação do povo hebreu se desse, então, do Antigo Egito. Então, ele recebeu, né, a um certo momento, justamente essa missão de libertar o povo hebreu. Já aí, um dos tipos de mediunidade, né? Ele já ali tinha essa comunicação com o plano espiritual e recebeu justamente, então, essa incumbência. E aí, ele se dirige, então, até o imperador egípcio, e a sociedade egípcia, eles temiam muito a questão das serpentes. Então, justamente isso, ele materializa uma serpente diante do imperador, né, para que ele, então, fizesse ali, permitisse que o povo, então, fosse embora, né, do Egito. E outros fenômenos que são relatados, né, nos livros de história, como a questão dos grilos, né, ou outras vertentes ali, que, bom, não queremos colocar aqui na possibilidade de que Moisés assim o tenha conseguido materializá-los, mas de qualquer forma, esse em especial da serpente é um caso que realmente muito provavelmente deve ter acontecido, né? Tudo isso foi permitido por Deus para que sensibilizasse não somente o imperador egípcio, mas como os membros de topo, né, daquele regime, para que pudesse então justamente permitir
a libertação do povo hebreu. E aí isso se deu, né, a um certo momento. Moisés então iniciou, digamos assim, juntamente com toda a população, a sua retirada do território egípcio, que se localiza então ali no continente africano, e que para se dirigir mais aqui, então, ao Oriente Médio, era necessário passar por um local em particular que praticamente ligava um continente ao outro, mas só que era dividido pelo mar. E o imperador que havia permitido a libertação do povo hebreu havia se arrependido e mandou os soldados, então, digamos, resgatar o povo de volta para o jugo no Egito. E aí, então, ocorre aquela famosa abertura dos mares para que a população pudesse passar e depois, consequentemente, o fechamento para impedir que os soldados os alcançassem. E aqui, claro, não existe milagres na acepção que conhecemos. Moisés, novamente, mostra uma das suas mediunidades. Quando eles chegam ali, né, ainda na África, naquele ponto extremo do Egito, claro, eles viam ali o mar e ficaram preocupados, porque eles já estavam avistando ao longe os soldados vindo. Mas naquele exato momento ocorre um fenômeno natural. Qual foi esse fenômeno? Justamente a maré. Ali havia um pequeno trecho, um banco de areia que ficava escondido pelo mar e que quando há então o abaixamento da maré, toda essa extensão de areia que ligava de um continente a outro, ele então aparecia. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando a maré baixou, toda a população hebraica passou então até o Oriente Médio, né, do outro lado, e foi curiosamente, porque exatamente quando o último hebreu passou ali, a maré começou a subir novamente. E como ela subiu muito rápido, muitos dos soldados egípcios que estavam ali já entrando naquele banco de areia foram pegos ali pelo aumento da maré, né? Ou seja, impossibilitando-os que atingissem então todo aquele continente populacional. Agora a pergunta: como é que Moisés sabia exatamente o ponto, né, ali da praia que eles deveriam ficar para aguardar a maré abaixar e poderem passar? Certamente que isso recebeu um auxílio do plano espiritual para que isso acontecesse. E aí, então, quando eles já se encontravam, né, no Oriente Médio, começaram, então, uma peregrinação para aquilo que o povo hebreu chamava da Terra Prometida, porque os hebreus nunca tiveram necessariamente um país, né, uma localização que eles pudessem ficar e se estabelecer, né, como uma nação. E deram início, então, a esse processo que durou, inclusive, 40 anos. Ou seja, Moisés ficou com o povo hebreu, né, por praticamente aí todo esse tempo. E imaginemos nós, uma população que necessitava beber água, que precisavam se alimentar, que precisavam se abrigar, numa região tão inóspita quanto o deserto. Mas a espiritualidade tem como auxiliar até mesmo numa situação como esta, né, num lugar mais inóspito como esse. E é assim que se deu, né? Mas só que aqui nós temos um parênteses, né, que aconteceu, que foi o seguinte: o povo hebreu ele sempre teve costumes que tendenciam muito para as questões materiais, para as questões, vamos dizer assim, místicas ou especiais. E aí entra então o chamado culto do bezerro de ouro. O povo precisava de achar uma nova adoração. E essa adoração
ela era prejudicial, porque afastava as pessoas justamente da lembrança de Deus, que é o mais importante, que é o Criador. Então eles já estavam ali, embora naquela situação no deserto, alterando a sua busca espiritual por algo muito distante da verdadeira espiritualidade. Era um povo assim, muito difícil em termos de atitudes, né, de falas, havia muita cobiça pelos bens materiais do próximo, adultérios, falsos testemunhos, acusações, né, falaciosas para um, para outro, com o objetivo de derrubar o outro ou roubar as coisas do outro, assassinatos, enfim, uma série de atitudes. E aqui entra uma delas, que o povo, embora vivendo no deserto, naquelas condições, também faziam, que era as chamadas consultas aos mortos. E claro, os médiuns existiam de todo o tempo, e em todos os povos. E no povo hebreu não era diferente. Haviam os médiuns. Nós já citamos o principal deles, que foi Moisés. Porém, Moisés, claro, utilizava a sua mediunidade para o bem. Não se permitia, não é, ser corrompido através dessas ditas consultas aos mortos, pois que de alguns outros médiuns ali que estavam na população, faziam, mas só que eles cobravam por isso. Ou seja, e nós sabemos, né, através do estudo das obras básicas da codificação espírita, e até mesmo e principalmente por Jesus Cristo, quando ele disse, recebeis de graça, dais de graça, né? Então, ou seja, que nós jamais devemos cobrar por aquilo que nós recebemos de graça, e principalmente das informações divinas que nós recebemos, né? Da própria mediunidade como instrumento de melhoria interior. Já esses médiuns, então, naquele povo hebreu, naquela ocasião, estavam fazendo justamente o contrário, estavam cobrando. E como nós vamos ver lá na codificação, os espíritos benfeitores, eles jamais se compactuam com esse tipo de atitude. Jamais eles participam, né, com o médium de um intuito como esse, ou seja, servir de uma espécie de entretenimento ou apenas adivinhação do futuro por motivos fúteis, banais. Logo, certamente que os bons espíritos não estarão com esse médium, não estarão nessas reuniões. Ora, se os bons espíritos então não participam, não estão ali, quais são as categorias de espíritos que vão proporcionar então essas informações requeridas? Claro que os maus espíritos. E isso era muito ruim. Por quê? Porque os espíritos ainda voltados para o mal, eles dariam informações falsas, informações caluniosas, informações que levassem rixas internas, brigas entre um e entre outro, enfim, um verdadeiro caos, né, que poderia acontecer. Isso tudo, essa reunião de características, de comportamentos que estava acontecendo, poderia colocar então em risco a sobrevivência do povo hebreu naquele momento e até mesmo para o futuro, né? Uma vez que se aquela sociedade se implodisse, ainda mais no deserto, praticamente se extinguiriam. E não é essa a vontade de Deus. Tanto é verdade que Moisés ele faz então a chamada proibição à consulta aos mortos. Então ele proíbe então essa prática. E essa lei, vamos dizer assim, ela não está nos 10 mandamentos, que têm origem divina. Ela está naquelas outras leis civis que havíamos comentado no início, que serviam justamente para tentar conter aquele povo que tinha, então, esses costumes enraizados, né? Costumes vamos dizer assim, difíceis, né, em termos morais, em termos éticos. E que hoje nós compreendemos até mesmo o porquê religiões que seguem o Antigo Testamento,
que não veem com bons olhos a doutrina espírita ou outras doutrinas que aceitam a mediunidade, porque a base deles é justamente Moisés quando ele havia proibido. Mas só que depois eles se esquecem que o Cristo mesmo veio e mostrou claramente que a mediunidade é um fator positivo, né? O próprio Cristo deu exemplos de mediunidade, quando ele se transfigurou no monte, né? Quando, em muitas outras ocasiões. Mas aqui é só um parênteses. Mas retornando então ao nosso tema aqui, o povo hebreu estava em perigo. E aí foi então que Moisés percebeu que era necessário haver uma contenção àqueles costumes do povo hebreu naquela época, e ele faz o seguinte: ele sobe então a um monte, lá ele faz as suas orações, e ele recebe então justamente de um espírito superior, amando certamente de outros espíritos ainda mais elevados e assim por diante até chegar a Deus, né? Então, toda informação boa, por mais que ela tenha vindo de um espírito elevado, ela ainda assim lá na ponta ela veio de Deus, né? Então é incrível, né? Isso. E aí o Moisés então ele recebe o primeiro livro psicografado que se tem notícia na história da humanidade, que são os 10 Mandamentos. Ele entalha na pedra, então, as instruções que ele recebeu do plano espiritual, dos benfeitores espirituais do povo hebreu, da humanidade, né? Enfim, do planeta Terra, amando com certeza também de Jesus, por que não dizer assim? Isso, claro, Jesus na época estava no plano espiritual, né? E ele recebe esses mandamentos e traz para a população, então, justamente para fazer com que eles seguissem aquelas normas e evitassem uma implosão, vamos dizer assim, não somente física, mas moral, daquele conjunto de pessoas que estavam ali naquela situação no deserto. E além dos 10 mandamentos, ele também estabelece leis civis rigorosas. Então, por isso que nós temos aquela questão lá do olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, era necessário naquele momento que tivesse essas leis severas, justamente para, novamente, conter a maneira de viver em desatino às leis de Deus, né? Em desalinho às leis de Deus que aquele povo tinha. E aí, então, continuaram a viagem rumo à Terra Prometida. E, claro, a população sentia fome. E sempre recorreram a Moisés, que era o líder, para que os alimentasse. E aí, então, veio justamente o maná. Ou seja, Moisés, através da sua misericórdia, pela intuição, pela mediunidade de intuição, que os bons espíritos auxiliaram ali, encontravam, mesmo no deserto, uma gramínea, uma espécie de uma erva, né, que floresce em regiões do deserto, e que essa gramínea é possível se alimentar dela, né? Ela é muito rica em nutrientes e que faz com que um corpo humano se mantenha, né, de pé. E as pessoas ali, o povo, deu o nome então de maná, ou seja, o pão do céu que Moisés trazia para a população. Então, naquele momento, sim, era o chamado pão do céu. Então, todas as vezes que contendas existiam, ou sejam, disputas, digamos, dificuldades ali de entendimento entre os membros da população hebraica naquele momento, Moisés, então, estava ali, né, o grande legislador, justamente para apaziguar os ânimos, para instruir um ou outro, enfim, fazer esse trabalho, então, de manter o povo unido, manter o povo ali sob um certo controle, para que eles pudessem sobreviver àqueles 40 anos que teriam que passar pelo deserto. E quando o povo, por exemplo, sentia sede,
Então, novamente, a mediunidade de Moisés estava ali presente, encontrava água, saciava ali, novamente, o corpo físico dos membros da sociedade hebraica, né? Mas o que sacia a alma, né, ainda estava por vir. Embora, claro, Moisés já tinha trazido pelo menos ali o básico, né, que foi os 10 mandamentos. Então, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo físico apenas, por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Então, nessa primeira etapa, o que Deus queria era manter aqueles espíritos encarnados saudáveis, né? Ou seja, aquele pão não era o verdadeiro pão do céu, porque ele alimentava somente a matéria, pela matéria, né? Então, uma gramínea chamada maná, que alimentava o corpo físico. Mas e os espíritos imortais que habitavam esses corpos físicos, né, de cada um ali dos hebreus, né? E ali, claro, quando nós falamos os hebreus, nós podemos trazer para a humanidade como um todo, né? Nós, embora, claro, estejamos, somos os espíritos também encarnados em outros povos pelo mundo, seja na Ásia, seja na África, seja na América, seja na Oceania. Ora, nós podemos nos espelhar nessa condição, né, como espíritos de uma sociedade que estão no deserto, né, do mundo e que queremos nos alimentar, mas que o pão material ele não nutre completamente a nossa essência, né? Porque isso é uma prova de que nós realmente há muitas pessoas que têm dinheiro para comprar comida, se alimentar, mas sentem um vazio existencial enorme. E é justamente então aí o que nós vamos entrar com o verdadeiro pão, que é o que o Cristo disse, né? E ali queremos lembrar novamente mais um ensinamento de Jesus, que foi quando ele disse o seguinte: nem somente de pão viverá o homem, ou seja, não somente das coisas materiais viverá o homem. O homem, ou seja, o espírito encarnado, e até mesmo porque não o desencarnado, ele necessita de algo mais. E o que é esse algo mais? É justamente, então, a vivência do amor, da autodescoberta de si mesmo, de um ser que é amor em essência, porque, claro, é filho de Deus, se Deus é todo amor, claro, nós somos amor em essência. E essa autodescoberta, né, e principalmente, através dessa autodescoberta, a emanação desse amor que está contido dentro de cada um de nós, é que vai efetivamente nos dar aquela satisfação que extravasa até mesmo para o corpo físico, né? Aquela sensação de estarmos plenamente alimentados, né? Vivos e contentes e alegres e com força de viver. Então, ou seja, o alimento, né, que Moisés trazia, ele era só para o corpo físico. Então, era a vontade, né? É a vontade de Deus que, sim, se mantivesse o corpo físico saudável para que, no futuro, então, viesse um outro tipo de alimento e que saciasse justamente, então, as almas daquela sociedade, né, hebraica, mas também da humanidade como um todo, tá? Então, o que acontece? Findo esse período de Moisés, né, a população hebraica então já se estabelece numa região aqui do Oriente Médio, e aí que, passados 1713 anos, encarna então Jesus e vem e disse exatamente o tema de hoje, né? Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E é curioso aqui, porque o Cristo, ele não fala, eu vos dou o verdadeiro pão do céu.
Então, o Cristo aqui ele se coloca apenas como um intermediário. Ou seja, olha, essas informações que estão chegando até vocês, de amor, de caridade, de misericórdia, de perdão, enfim, isso aqui quem está trazendo, quem está entregando para vocês, eu estou entregando, né? Estou repassando. Mas ele veio, esse conteúdo em essência não vem de mim, ele vem de Deus, né? Então esse é um ponto interessante. E o que é então esse pão do céu? Ora, o esclarecimento. Porque o Evangelho de Jesus nada mais é do que esclarecimento. Esclarecimento sobre quais são as leis de Deus, como é que elas funcionam, o porquê que eu devo colocá-las em prática em mim mesmo e, consequentemente, para o meu próximo. Tudo isso, então, é esse verdadeiro pão de Deus, pão divino, né? Esse verdadeiro maná que o Cristo se refere, então. Não necessariamente, né, quando falamos conhecimento, não necessariamente das ciências chamadas positivas, que sim, elas trazem iluminação, elas trazem evolução intelectual, né? E algumas aqui nós citamos como a engenharia, a química, a física, a música, as artes no geral, a educação física, línguas também, mas principalmente aquelas que são trazidas pelas religiões, né, através das religiões. E aqui citamos diversos símbolos, porque são religiões que trazem, que são responsáveis também por entregar justamente esse pão divino aos seus povos, a cada um dos povos que buscam através dessas religiões esse pão, esse esclarecimento para as suas almas. Porque toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Então nós não podemos jamais afirmar, atestar, que a doutrina espírita, ou espiritismo, ou doutrina dos espíritos, e aqui representamos através de um centro espírito, né? Um centro espírita, através da figura de uma casa espírita, que seja a única que detém como emanação desse maná o pão de Deus para a humanidade, de forma alguma, né? Todas as religiões que têm o objetivo, né, de religar o homem a Deus, porque o próprio termo religião justamente significa isso, né? Então, do latim religare, que é ligar, atar quem? O homem a Deus. Então, toda religião que tem esse intuito, né, cujo o bojo, né, ou seja, cujo o conteúdo total dessa religião exerça justamente, então, promova justamente isso, né? Essa ponte entre o homem e de Deus, ela é em si justamente esse emanador, né, desse maná, desse pão divino. Também, por que não? Né? Mas aqui nós não queremos dizer, então, daquelas religiões que somente são templos, né, de pedra, ou seja, religiões que são fisicamente pomposas, templos gigantescos, mas que, se nós procurarmos ali justamente então o conhecimento, que é o que afirmamos agora há pouco, que é o conhecimento das leis de Deus, de como elas funcionam, e não sem imiscuir nelas, ou seja, sem misturar com ordenações puramente humanas, de interesses políticos ou econômicos ou sociais ou qualquer outro que seja, né? Se não há nenhuma contaminação de ideias puramente materialistas, né, convencionalistas, humanas, nessa religião,
Então ali sim nós temos uma que vai emanar esse pão do céu. Agora, se ao contrário ocorre, né, se ali há pouco ou quase nada de conhecimento das leis de Deus, e sim um conjunto de normas que visam o lucro amoedado para a própria religião ou para os seus representantes, ou, enfim, outra forma ali de usar como um objetivo político, né, de controlar as massas, de comandar a população ali que frequenta aquela religião para votar em um determinado candidato ou outro. Então ali, na verdade, o que existe são apenas templos de pedras que o tempo varrerá da face da terra, como tantos que nós já observamos aqui na humanidade, né? Então essas religiões estão fadadas justamente ao que nós estamos vendo aqui na foto. Muito embora os seus representantes na atualidade pensem, como os do passado, que isso jamais acontecerá ou aconteceria, né? E nós vamos observar que sim, que acontece. E religião aqui também não aqueles que só têm princípios dogmáticos que desaparecem com o tempo, né? Ou seja, como essa questão, né, do capitalismo ou socialismo, aqui é só um exemplo, né, por abstração. Ou seja, como tem muito mais a ver com o plano material, o que acontece? Toda a evolução que vai acontecendo na sociedade faz com que isso, com o tempo, basicamente ela vá se desmoronando ao passar do tempo, até que ela rui por completo. Então, a religião ela tem que ter justamente essa preocupação, né, de não ter apenas princípios dogmáticos, ou seja, aquelas regras, né? Até na própria doutrina espírita, nós vamos ver aqui em alguns casos que algumas regras de como efetuar o passe ou como regrar vamos dizer assim, a forma de como gerenciar ali no centro espírita a adequação das pessoas, dos horários, no sentido como se fosse uma fábrica. Bom, isso eu acredito que sejam exemplos dogmáticos que vão desaparecendo. Tanto é verdade que nós tivemos recentemente, né, claro, de uma certa forma, infelizmente, essa grande pandemia, essa última, que, por incrível que pareça, fez ruir justamente princípios dogmáticos de certas vertentes do espiritismo sobre a questão do passe, né? Então, toda aquela ideia de que não tinha que ser de uma forma ruiu completamente, porque não havia mais possibilidade ali de uma presença próxima física, e percebeu-se então que não era necessário. Ou seja, o passe ele pode ser uma simples imposição de mãos ou até mesmo a distância, né? O próprio Cristo ele deu esse exemplo quando ele foi inquirido por um centurião, que era basicamente um militar romano, né, da época, que tinha lá uma pessoa que ele queria bem, que estava doente, mas só que se encontrava numa casa um pouco distante da onde ele havia encontrado o Cristo. E Jesus então perguntou a ele: tudo bem, eu posso ajudar sim, né? Me leve até lá. E aí que esse centurião falou: não, mestre, não precisa. Eu acredito no Senhor, tenho certeza que se você simplesmente querer, ele estará curado. E o Cristo até ficou surpreendido, né? E exemplificou ali para os demais apóstolos que ele nunca havia visto tamanha fé, né? E foi exatamente o que aconteceu. Quando o centurião chegou lá na casa, o pupilo dele já havia então sido curado, né? Então, ou seja, o passe, né, através da oração, ele pode ser feito à distância, que foi o caso que o Cristo fez. Claro que nós aqui, na nossa condição de espíritos ainda infinitamente menor, né, em termos de evolução, talvez não tenhamos essa força que o Cristo
já havia conseguido. Mas, de qualquer forma, nós podemos, talvez em grupo, né, de repente, fazer esse trabalho também, que ele já existe no centro espírita, né, aquela chamada fluidoterapia, né, à distância. Bom, mas aqui, novamente, aqui demos um exemplo justamente de um princípio dogmático que o tempo desaparece, né, que o tempo ele consome. Então, ou seja, porque ele não veio de uma fonte divina, e sim de apenas de um encarnado, né, que foi esse caso aí do passe, né? Religião também não aos cultos externos que modificam-se. Então, assim como o exemplo do passe, também a questão do culto, ou seja, aquelas formas de se fazer sempre iguais, né? Então, a um certo momento, isso vai ruir. Por quê? Novamente, ele não é de uma ordenação divina. Quantas religiões que há séculos atrás cumpríamos aquele cerimonial e aceitávamos com tranquilidade, né? Estarmos sempre ali fazendo a mesma coisa igual. E aí, passados alguns séculos, várias encarnações, alguns aprendizados no caminho, e hoje já simplesmente não conseguimos tolerar mais aquilo, não por falta de paciência, mas principalmente por já compreendermos de que não se faz necessário aquela forma ritualística externa para se obter o objetivo, né? Que é o quê? Um ganho de um conhecimento espiritual, o estudo, né, de um conteúdo das leis de Deus, ou até mesmo o exercício da caridade através de uma oração, né? Ou seja, nós não precisamos fazer isso de determinada forma fechada em termos físicos para que isso se dê, né? Nós podemos simplesmente fazermos de uma forma muito mais simples do que se podemos fazer, né? Então, novamente, esse é um outro exemplo de cultos exteriores que com o tempo vai se modificando. Não as revelações que amplificam-se. E aqui, por incrível que pareça, citamos essa questão das próprias 3 grandes revelações. Porque alguns poderiam dizer, nossa, mas como assim? Você está citando então que o próprio Novo Testamento que Jesus Cristo trouxe seria um não a essa revelação? Que tudo bem, ela se ampliou para o Espiritismo, que é a 3ª revelação. Mas como assim negando o Cristo? Como pode? Não, não é isso que nós queremos dizer aqui. O que nós queremos dizer é o seguinte: vamos supor que estivéssemos lá na época de Moisés, na primeira revelação, e simplesmente nos atássemos exclusivamente a ela. Mesmo que posteriormente, né, numa nova encarnação, tivéssemos contatos com uma nova revelação, já com Jesus, e nós então, como nós nos aferroamos à primeira revelação com Moisés, simplesmente não aceitássemos essa segunda revelação que o Cristo havia trazido. Ou pior, que ainda passados mais alguns séculos, estivéssemos agora perante já a 3ª revelação, já com a doutrina espírita, trazida então ali pelos espíritos superiores, através então dos médiuns e também através de Allan Kardec, e ainda estivéssemos ainda lá na primeira revelação. Então é isso que nós não podemos nos fechar num conhecimento e não permitirmos o estudo, a avaliação de outros conhecimentos. Claro que nós só deveremos aceitá-las se elas estiverem de acordo na sua base com a revelação que nós já temos, né? Então, ou seja, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, ela contém os 10 mandamentos. Ela em nenhum ponto ela é contra nenhum dos pontos dos 10 mandamentos. Então, Jesus, né, no Novo Testamento, ele engloba, né, os 10 mandamentos, que é de origem divina. Já o Espiritismo, se nós verificarmos se ele engloba o Novo Testamento, sim. Os 10 mandamentos, também.
Agora, se houver uma doutrina que se diga nova, que em algum ponto colida, né, com os princípios fundamentais de cada uma dessas revelações, então ali nós temos uma falsa evolução, né, porque ela está desconstruindo o que já está, digamos assim, sedimentado, né? Então, a questão aqui que nós trazemos é essa, né? Aquela religião que ela não se permite justamente se amplificar, né? Então, essa é outra também que está fadada à ruína. Aos sacerdotes que passam, né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Ou seja, os sacerdotes tiveram essa conotação de serem aqueles que eram tão fechados no conhecimento que haviam, ou seja, que se cristalizaram nas práticas exteriores, principalmente, que não simplesmente não aceitaram, né, a nova revelação que o Cristo trouxe. Então, isso nós temos que tomar os devidos cuidados, né? E aí o mais importante então é o quê? É ficarmos então com o conteúdo que essas religiões trazem e que elas transmitam as leis de Deus. Somente o conteúdo que vem de Deus, ou seja, o trabalho, as leis do trabalho, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, de liberdade, de justiça e principalmente as de amor e caridade. Se houver ali em alguma religião, né, que porventura nós tenhamos contato, que esteja, digamos, atacando até mesmo uma desses princípios, né, da lei de Deus, dessas leis, nós teremos ali então uma religião que não é totalmente correta ou até mesmo falsa, né? Então nós temos que observar isso daí. E também da existência de Deus, que nós já havíamos comentado, né? Então, e as suas qualidades. Ou seja, Deus é todo justiça. Assim também como Deus é todo amor. Somente Deus pode ser todo amor. Nós somos sim amor, porque somos filhos dele. Mas o único que é completo em si mesmo, né, é o próprio Deus. E na explicação racional do motivo por que devemos, então, justamente dar cumprimento às leis de Deus para caminharmos para essa felicidade que tanto almejamos, através da lei de causa e efeito ou ação e reação, em que nós nos encontramos ali constantemente na nossa existência, né? Então, essas religiões, elas têm que levar o homem justamente a isso, né, a mostrar as leis de Deus, da importância de cumprir essas leis, né, em si mesmo e perante o próximo, para que possa trilhar o caminho da felicidade, que é a que todos nós buscamos. E para nós aqui, né, então vamos perguntar a todos que nós nos encontramos nesse momento, seja no centro espírita, ou seja à frente, né, de um computador, ou de um notebook, ou de um tablet, ou de um celular, ou até mesmo de alguma outra tecnologia no futuro, né, que venha a existir. Para nós aqui que estamos nesse exato momento, o que significa então o pão divino em nossas vidas, né? Vamos trazer agora para nós aqui. Ora, vamos relembrar o Cristo. E ele disse quando esteve com os apóstolos, logo após o seu desencarne, em que ele, digamos assim, está materializado, ou foi de alguma outra forma mediúnica, né? Em que ali os apóstolos podiam vê-lo. E ele disse o seguinte: se guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que hoje nós sabemos então que é a doutrina espírita, que vos fará relembrar tudo aquilo que vos tenho dito e trazer muito mais. Então,
Esse pão divino, ele nos ensina o seguinte, né? O que é o verdadeiro pão divino nas nossas vidas? É justamente, então, conhecer o Evangelho do Cristo, conhecer as leis de Deus, porque o Evangelho de Jesus nada mais é do que a tradução das leis de Deus para nós. Por que através do Espiritismo? Porque já é na linguagem que nós podemos entender hoje. O Novo Testamento, assim como o Velho Testamento, principalmente o Novo Testamento, Jesus ele falava por parábolas. O que eram as parábolas? Eram pequenas historinhas que se contavam para as crianças para que elas pudessem refletir sobre aquele ensinamento e extrair dali o ensinamento, né? Mas só que, naquela época, Jesus necessitou utilizar daquele tipo de linguagem, primeiro, para que ele não fosse executado antes do período a qual ele necessitava para poder transmitir todo o evangelho, né? Porque imaginemos se ele falasse abertamente sobre o que ele ensinou. Ele seria crucificado em muito menos tempo. Então ele necessitava dessa forma, né, para abafar um pouco ali, fazer as pessoas refletirem até que eles entendessem, ok, ele já teria transmitido toda a informação. A questão é a seguinte, que hoje, mesmo que nós tenhamos evoluído um pouco mais em termos intelectuais, para nós ainda é um pouco confuso de compreender as parábolas. Então nós podemos nos equivocar na tentativa de decodificar o que ele havia tentado dizer, né, e cometer equívocos. Então, já que nós temos hoje, né, um evangelho, digamos, 2.0, que seria o evangelho segundo o Espiritismo, em que os espíritos superiores já decodificaram, ou seja, como se tivesse traduzido as parábolas do Cristo para a nossa linguagem atual, coloquial, nós já temos capacidade muito mais fácil de entender. É muito mais prático, né? Já está ali pronto. Nós não precisamos fazer esse trabalho todo, que consome tempo, de tentar, digamos assim, traduzir as parábolas que Jesus falava, né? Então, o que é, então, o pão dos céus para nós em pleno século, então, vindouro aqui? Ora, em primeiro lugar, o ensinamento das leis de Deus, que estão contidas, né, para nós aqui espíritas. Eu creio que muitas outras vertentes religiosas e povos do mundo também reconheçam do Evangelho do Cristo, né, que são a tradução das leis de Deus para nós, né, para toda a humanidade. E, posteriormente, na aplicação desses conhecimentos, desses ensinamentos na nossa vida. Então, é o que o Cristo falou lá, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Imaginemos se nós fôssemos um desses que estivessem passando por dificuldades e recebêssemos a visita de alguém, né? Digamos assim, proporcionando um auxílio, questionando se puder ajudar, prestando ali uma ajuda, né? Se sentiríamos bem. Então, logo, se nós fizermos isso ao nosso próximo, nós estaremos então dando um cumprimento justamente então a esses ensinamentos que o Cristo trouxe, que são as leis de Deus. Então, o de perdoar, que para nós, né, a humanidade aqui encarnada, e também, claro, os espíritos desencarnados que circundam o planeta Terra, o mais difícil de todos, né, que envolve ali muito desprendimento interior, e nem sempre nós estamos ainda, infelizmente, ainda dispostos a isso. Mas, claro, é o nosso desafio, né, é o que nós precisamos trabalhar dentro de nós mesmos. O conhecimento, né, nós já recebemos. O exemplo também, né, o próprio Jesus, nos seus últimos momentos de vida no corpo físico, ele fez justamente uma oração por aqueles que haviam cometido verdadeiras barbaridades para com ele, né? Haviam o traído, haviam o abandonado, haviam até mesmo o agredido,
né? E ainda assim ele retribuiu com uma oração para todos, né? Então, o perdão realmente é, vamos dizer assim, entre aspas, o calcanhar de Aquiles, né, da humanidade, né, e de cada um de nós, né? Mas que é possível. Jesus deu o exemplo e fez o convite. Olha, quem quiser então vir após mim, que tome sua cruz e me siga, né? Ou seja, que aceite a si mesmo nas suas dificuldades, que seria essa cruz, né? Então, essa falta de misericórdia que jaz dentro de nós e que muitas vezes nos fere, que nos magoa, que nos dificulta, mas que Jesus ele convida, não, olha, pegue essa cruz aí e continue, e caminhe, ou seja, atrás de mim, ou seja, que nesse caminhar você vai se melhorando, né? É claro, é nesse esforço de substituir então a falta do perdão justamente pelo perdão. Então isso é pão do céu, né? Então compartilhar também as coisas materiais, tive fome, me destes de comer, olha só, nós ao darmos o pão do corpo para um próximo que necessita, é nós recebermos o pão do céu, que é esse alívio de consciência, né? É essa felicidade que alimenta a alma, de ter emanado amor através dessa atitude de compartilhar um alimento físico. Isso é pão do céu, né, também. Então, aqui, esteja, porém, cada companheiro, né, convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz. Ou seja, todo santo dia, todo santo momento da nossa existência, nós devemos nos trabalhar na nossa reforma íntima para que nós venhamos a crescer em conhecimento das leis de Deus através do Evangelho de Jesus, em particular, como estamos numa palestra espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo e pelas demais obras da codificação espírita e obras de Chico Xavier e alguns outros, né? Para que nós venhamos com esse conhecimento efetuarmos a nossa reforma íntima e passarmos então a emanar esse amor que está dentro de nós para o próximo, através de melhores atitudes, que muitas vezes pode ser o quê? Um sorriso, né? Uma paciência, um dar ouvido a alguém que precisa de alguém, né? Para poder ali falar o que ele quiser. Ou seja, atitudes que nem sempre sejam grandes, né? Às vezes, mais importantes são atitudes pequenas, né? Enfim, exemplos pequenos que auxiliem. Isso é que vai alimentar, esse que é o pão divino, né, para nós. Ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Ou seja, vamos continuar vivendo, recebendo o pão físico, né, trabalhando então numa determinada empresa, ganhando dinheiro, comprando o nosso alimento, os nossos bens materiais, ok, sem problemas. Nosso corpo físico estará saciado, mas vivendo ainda numa profunda tristeza interior, um vazio interior que a gente não sabe como preencher, e nós tentamos cada vez mais preencher com algo material, e cada vez mais não preenche, e nós começamos a ficar desesperados. Muitos entram em depressão, porque justamente está faltando o alimento para a alma, está faltando o pão divino para a alma, que é, novamente, né? Então, o conhecimento das leis de Deus e, principalmente, o exercício do amor, da caridade, né? Para consigo mesmo em primeiro lugar, então, perdoar-se em primeiro lugar, para que, então, possa ter condições de exercer com o próximo, perdoando o próximo, fazendo algum bem através de uma maneira de caridade para com o próximo que necessite, né? Então, esse é o verdadeiro pão divino, o maná dos céus, que nós, então, temos já disponíveis para nós, né?
Basta nós corrermos atrás agora, basta a nossa força de vontade. Ou prosseguiremos então nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem, né? Ou seja, estávamos falando lá, né? Podemos trabalhar, ganhar dinheiro, o corpo físico vai estar ok, e nesse interim também acabar cometendo ali deslizes frente à lei de amor, né? Então, fazer saber o que dá à mão direita, ou seja, fazer a caridade, mas na primeira oportunidade espalhar para todo mundo que fez a caridade, né? Impiedade com as pessoas, ou calúnia, ou traição, né? E isso, claro, está em desalinho às leis de Deus, em desalinho à lei do amor instituída por Deus. Logo, consequentemente, nós estaremos muito fracos em termos espirituais, né? Como se nós não estivéssemos nos alimentado em termos espirituais e nos sentíssemos, então, fracos. É como se um corpo físico, mesmo que não, digamos, se nutre, né, dos elementos necessários, e começa a se mostrar de uma forma esquelética, né, aquela forma debilitada. Então a nossa alma fica como se dessa maneira, né? Um exemplo aqui por abstração, né? Então nós precisamos então justamente disso, né, de fazer justamente o contrário, né? E esse alimento, esse pão do céu, ele nos é servido de bandeja por Deus, que ele envia, digamos, os seus garçons, né? Quais são os garçons de Deus? Ora, Jesus, né, que é uma espécie de chefe dos garçons, né? Ou por que não, o instrutor dos garçons, né? Ele foi o primeiro que veio aqui e deu o exemplo, né? Então, Deus, então, através desses garçons, ou seja, desses nossos irmãos mais velhos, em termos espirituais, já mais evoluídos, mais experimentados, e cujo o seu trabalho agora é justamente auxiliar aqueles que os antecederam, né, que somos nós. Então, eles já trouxeram aqui para nós de bandeja esse pão divino, que é esse conhecimento das leis de Deus, que é a caridade, né? Ou seja, cujo reflexo é a caridade. E aqui citamos, claro, Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo primoroso também, né? Dedicando aí toda a sua existência ao cuidado dos menos afortunados. Claro que no nosso caso, talvez não consigamos do dia para a noite, né, nos transformarmos, né, como ela, e passarmos então a dedicarmos toda a nossa existência no cuidado ao próximo. Mas isso não é assim extremamente requisitado, né? O que na verdade se é pedido de nós é que nós venhamos a paulatinamente, ou seja, dia após dia, fazermos esse esforço de melhoria interior, né? Na natureza nada dá saltos, tudo ele tem um encadeamento. Então o importante é isso, é nós permanecermos tentando fazer a nossa reforma íntima, no autoconhecimento de nós mesmos. Um velho sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então é fazermos esse processo e identificando as dificuldades, aplicando justamente o conhecimento do Evangelho do Cristo a nós mesmos, que automaticamente fará com que a nossa vontade, nós teremos essa vontade justamente então de partilharmos, né, o que nós temos de melhor, né, o amor que nós temos dentro de nós, para com os necessitados. E isso vai a cada dia melhorando mais. Isso que é relevante, isso que é importante, não é? Até mesmo porque, olha, nós vamos conhecer aqui situações em que nem mesmo de água, né, muitos de nossos irmãos e irmãs têm disponível hoje. Então, tive sede e me desses de beber, né? Ou seja, se nós levarmos até mesmo água àqueles que necessitam, já é algo assim realmente muito importante, né? É amor, é caridade. Estive nu e me vestisses, né?
esse o pão do céu, essa atitude de pensar no próximo, de tentar ver o próximo em melhores condições do que ele se encontra, né? Principalmente os mais necessitados. É isso, né? Esse é o alimento para as nossas almas. Inclusive, esse maná, esse pão do céu, dessa atitude, né, que parece simples, né? Nós provermos um agasalho a quem tem frio, ele cura a depressão. Né? Muitos poderiam dizer, nossa, mas cura a depressão? Cura a depressão, por que não? Com o tempo, claro, mas cura. Porque, afinal de contas, o que é a depressão? Né? Nada mais é do que um indicativo da nossa consciência, né? Como se fosse um neurônio que está transmitindo uma informação ali, dizendo, olha, tem alguma coisa errada em você, tem alguma coisa errada em você. E o que é esse errado em você? Você está amando menos do que você já tem em potencial. É isso que é a depressão. Né? É como se nós tivéssemos espetado ali o dedo ali no algo quente e aquele neurônio passasse essa informação até o cérebro. Olha, teu dedo está queimando ali, está queimando, está doendo, Essa dor é para o quê? Fazer com que você tire o dedo da chapa, né, que está ali queimando o dedo. A depressão, basicamente, é algo semelhante. Nós estamos amando menos do que nós temos o potencial, então essa dor nos está empurrando para que nós venhamos o quê? A justamente passarmos, então, a amar, a exercer a caridade, e com isso, então, a depressão some. A começar, muitas vezes, pela falta de perdão conosco mesmo. Então, o auto-perdão, ele é fundamental. É o início de tudo. Porque se nós não nos auto-perdoarmos, é impossível que nós consigamos perdoar o próximo. Então, por isso que o Jesus ele disse, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não perdoar a ti mesmo, você não consegue nem amar o próximo nem a Deus, porque o próximo também é reflexo de Deus. Né? Então é isso. Né? Ou seja, cura a depressão porque nos auto-perdoando, posteriormente perdoando o próximo, fazermos o bem para o próximo, nós estaremos então em alinho às leis de Deus, recebendo esse pão divino ainda mais, ou seja, recebendo ainda mais informações de ordem divina, né? Porque o próprio Cristo ele já havia dito também, né? Aquele que foi dado, muito será pedido, mas também aquele que recebeu, receberá ainda mais. Né? Claro, porque aquele que tem já um conhecimento, ele já tem capacidade de compreender ainda muito mais. Então, claro, Deus, como Ele quer o nosso bem, quer a nossa melhoria, Ele vai permitir esse conhecimento para nós, né? Ainda mais. Então, olha, o banquete, né? Aqui um exemplo por abstração. O banquete ele já foi servido para a humanidade, inclusive para o próprio povo hebreu, né? Que, infelizmente, né, boa parte dela, o atual povo judeu, ainda está muito aferroado à primeira revelação ainda, né, aos profetas da época, até mesmo um pouco antes de Moisés. É a fonte deles ainda. Né? Eles não reconhecem nem a segunda revelação por Jesus Cristo, né, no Novo Testamento. Então é algo preocupante, porque, enfim, mas Deus, novamente, Deus tem a sua metodologia, né? Ele sabe o momento certo de agir, né? E certo dia, certamente, haverá ali algum exemplo, alguma forma que tocará o coração daquela coletividade, que os fará compreender que há uma evolução de pensamento e, enfim, que os libertará, né, dessa forma ali, ainda aferroada ao primeiro revelação. Mas aqui não é o objetivo da nossa palestra de hoje aqui. O mais importante é observarmos o seguinte: o banquete então já foi servido e
nós já temos capacidade, então, de receber essas informações, esses conhecimentos, esses esclarecimentos que foi servido nesse banquete através das 3 grandes revelações, da primeira com Moisés, da segunda com Jesus e principalmente agora da terceira com o Espiritismo, porque se nós não tivéssemos capacidade de compreender no que está na codificação espírita, por exemplo, os bons espíritos eles não nos teriam guiado, né? Não digo guiado, mas nos intuído para que nós tivéssemos contato com o Espiritismo. Não, eles teriam feito alguma outra coisa, né? Nos intuído para que assistíssemos um filme que nos preparasse para que no futuro viéssemos então a ter contato com a doutrina dos espíritos. Mas não foi o que aconteceu. Então significa que hoje, né, nós que nos encontramos aqui, né, nós já temos capacidade de compreender essas informações e principalmente de colocá-las em prática conosco mesmo, né? Então, independente se nós, nessa atual encarnação, somos letrados ou não, se estamos numa condição financeira mais abastada ou não, se nós temos uma determinada cor de pele ou não, enfim, não importa nenhum fator externo, né? Se nós temos contato hoje com o Espiritismo, é porque nós temos capacidade de compreensão e, principalmente, de colocar em prática. Porque o próprio Cristo ele já disse, né? Estive na prisão e viestes me ver. Ou seja, ele estende, então, ao exercício da caridade até mesmo aqueles que pecaram, até mesmo aqueles que cometeram desatinos perante as leis de Deus. E, quiçá, seja aí justamente uma forma de nós nos alimentarmos, né, a nossa alma, que é um exercício da caridade. Visitar aqueles que pecaram, conversar com eles, dar atenção a estes, é também caridade. Claro que é importante que haja uma preparação, enfim, que haja ali uma observância das regras, né, que é importante, mas que esse exercício, Jesus ele também inclui justamente para receber esse pão do céu que alimenta a nossa alma, que é esse exercício dessa caridade, né? Então, o banquete já foi servido, né? Os pratos de entrada, que foi a primeira revelação com Moisés e os 10 mandamentos, já foi servido. Posteriormente, nós tivemos, então, os pratos intermediários, né, com Jesus e o Novo Testamento. E hoje nós temos o prato principal, que é, então, a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, ou espiritismo, ou doutrina espírita, e que está à nossa espera, né? Através ali, principalmente, dos livros da codificação espírita, que são eles, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, para que nós venhamos então a ganhar esse conhecimento, nos melhorarmos interiormente, a nossa reforma íntima e posteriormente então emanarmos o amor que está dentro de nós, que através da lei de ação e reação fará com que nós venhamos a constantemente nos retroalimentar de amor, de caridade, ao emanar justamente esse amor e essa caridade, já de uma forma consciente, entendendo o porquê e como praticar então essa caridade, porque nós já observamos então no estudo da codificação e das demais obras espíritas. Tá ok? Então, caridade, nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada exprime melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Então, a caridade, o genuíno pão divino. Nós desejamos muita paz para todos, agradecemos de coração por estarem aqui conosco até esse momento. Gostaríamos então de fazer alguns breves recados aqui antes de caminharmos para a nossa oração.
Em primeiro lugar, a bibliografia. Utilizamos então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo como fonte, né, inspiradora para nós aqui nos estudos. As imagens que foram utilizadas aqui na elaboração dessa apresentação, todas elas foram coletadas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém veja alguma aqui que não o seja, por favor nos avise no e-mail que está na tela. Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário, gramatical, por favor nos avise também no e-mail. E, por fim, então, para fazermos a vibração, gostaríamos de indicar alguns palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento aqui no site de vídeos, que trazem ali, no geral, consolo e instrução à luz da doutrina espírita, que gostaríamos de recomendar. Alguns aqui já se encontram desencarnados, mas o que importa, não é? O mais importante é o conhecimento que deixaram, né? Vide o exemplo número 1, que foi o próprio Jesus Cristo, né? Que também está desencarnado, mas que o seu conhecimento persiste até hoje, né? Pedimos perdão também, caso alguém esteja aqui entre nós, um palestrante ou orador que não esteja aqui relacionado, é porque muito provavelmente não o conhecemos ainda. Mas, de repente, nos encaminhe um e-mail, nós faremos uma análise e, caso esteja dentro da proposta espírita, nós podemos incluir aqui também no quadro. E por fim, então, vamos à nossa oração. Nós gostaríamos, então, de convidar a todos, né, a estarmos reunidos em pensamento e em sentimento, para que venhamos a fazer uma oração, uma vibração em prol dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Sendo assim, então, nós rogamos a Deus que possa auxiliar, né, a todos aqueles de nossos irmãos e irmãs que necessitem de um amparo, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele do conhecimento, né, das leis de Deus. Nós gostaríamos muito mesmo de pedir nesse momento que esses nossos irmãos e irmãs recebam justamente então essa luz do esclarecimento, que recebam os bens materiais de que necessitam para melhor viver. Também estender aos animais, né, aos nossos irmãos menores. Gostaríamos muito mesmo de vibrar por todos os animais, que eles estejam bem, e principalmente, né, pedimos a Deus que possa tocar o coração de cada um membro da humanidade, que possa ter compaixão, que possa ter caridade para com os animais, né, que são os nossos irmãos menores e que necessitam de nós para evoluírem também. Nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós, a humanidade. Então, sejamos nós aqueles que estão amparando os nossos irmãos menores, os animais. Rogamos mesmo a Deus do fundo dos nossos corações para que ilumine a cada um de nós da humanidade, para que venhamos a auxiliar os animais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.